Eis a questão. Brincadeira, gente. Eu sou Brenda, professora aqui da Caminhos, e eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês conhecem os diferentes sentidos do verbo ter? Vem aqui que eu explico. A gente precisa lembrar que o verbo ter no português brasileiro tem diversos significados com uma variedade de construções. Então vamos lá. Sentido 1. Eu posso dizer que eu tenho uma casa na praia, que eu tenho um carro ou que eu tenho uma caneta. Para isso, eu estou falando sobre posse. Se essa caneta me pertence, eu posso dizer que eu tenho uma caneta. Esse é o sentido mais comum que existe do verbo ter. Sentido 2. Eu posso dizer que eu tenho pena da Maria ou que eu tenho medo de rato. Ter pena, ter medo, ter compaixão significa um sentimento que é gerado em nós ou alguma sensação. Temos também o sentido 3. Por exemplo, eu posso dizer que a Ana já tem 13 anos, que o João já tem 30 anos. Isso significa idade. Ter idade, ter um tempo de vida. Eu, por exemplo, tenho mais de 20 anos. Sentido 4. Eu posso dizer também que Luísa vai ter gêmeos ou que Luísa terá gêmeos no mês que vem. Ter gêmeos, ter filhos, significa dar à luz. Depois de um período que a mulher fica grávida, ela tem filhos, ela dá à luz. Também posso usar de um outro sentido o verbo ter. Sentido 5. Eu posso dizer que tem 2 alunos nessa sala. Esse sentido é um sentido bastante usado de uma maneira informal, e eu também posso substituir pelo verbo haver. Então, por exemplo, tem 2 alunos nessa sala, ou seja, há 2 alunos nessa sala. Sentido de existir, de saber da existência de alguma coisa, de algum acontecimento ou de algum fato. Acontece que no dia a dia, quando estamos falando com os amigos, com colegas de trabalho ou com a nossa família, a gente vai preferir o verbo ter. Então, tem alguma pessoa me incomodando? Tem 2 pessoas nessa sala? Tem uma fila enorme no banco? Muito usado no lugar de há. Há uma fila, há uma pessoa me incomodando. Sempre vamos preferir o verbo ter. Sentido 6. Eu digo, eu tenho Pedro como um irmão. Eu tenho Letícia como irmã. Isso significa considerar, estimar. Geralmente a gente usa ter alguém como alguma coisa quando a gente se afeiçoa muito a alguém, quando a gente gosta demais dessa pessoa ou de um animal de estimação. Então, por exemplo, quando eu digo eu tenho a Letícia como irmã, significa que, na verdade, ela não é a minha irmã. Nós não temos laços de sangue, mas eu amo tanto essa pessoa, eu gosto tanto dela, que eu a considero como uma irmã, que eu posso considerar como alguém da minha família, como alguém muito especial para mim. Então, tenho também o sentido 7. Por exemplo, eu digo para você, tenha uma boa semana. Ou quando a gente está começando um dia de trabalho e a gente diz,
tenha um ótimo dia, tenha uma boa segunda-feira. A gente está querendo dizer que a gente deseja que a pessoa aproveite aquele momento, que seja um momento bom enquanto ela está ali fazendo determinada tarefa, enquanto ela está curtindo determinado dia. Claro que a gente não tem um dia, nós não podemos possuir algum dia, mas a gente pode aproveitar as experiências, curtir determinado passeio, determinada aula, determinado filme, por exemplo. A gente tem esse costume de dizer: tenha um bom dia, tenha um bom sábado, um bom fim de semana. É muito comum a gente fazer o uso do verbo ter para desejar alguma coisa para alguém. Sentido 8. Nós dizemos: tem 3 anos que eu moro aqui. Já tem 3 meses que ela está trabalhando aqui. Então, isso significa um tempo contado. Geralmente, um tempo que a gente contabilizou de algum fato, de algum acontecimento. Então, nós paramos para pensar e vemos o quanto o tempo correu, o quanto o tempo já andou e já passou. A gente usa bastante também com o verbo fazer. Por exemplo, faz 3 anos que eu trabalho aqui. Faz muito tempo que isso aconteceu. É no mesmo sentido de tem muito tempo que isso aconteceu. Tem muitos meses que eu trabalho aqui. E também tem o sentido 9. Eu posso dizer assim: eu tenho para mim que hoje vai chover. Eu tenho para mim que você não está se sentindo bem hoje. Isso significa uma opinião, alguma coisa, algum sentido e algum pensamento que a pessoa tem naquele momento, ou algum juízo de valor também. Eu tenho para mim que ela não é boa pessoa. Eu tenho para mim que isso pode acontecer, que isso não pode acontecer. É, na maioria das vezes, um achismo, nunca uma certeza. É sempre o pensamento que alguém tem ou alguma sensação e a gente compartilha falando dessa maneira. Ao invés de falar eu acho que, eu penso que, ou na minha opinião, essa é uma maneira mais informal de se expressar. Então eu posso dizer: eu tenho para mim que os alunos estão aprendendo mais rápido. Eu tenho para mim que os alunos ainda estão com dúvida. Então, agora que a gente já viu alguns sentidos, vamos tentar fazer um teste, tá? Uma pequena brincadeira, só para ver se todo mundo já entendeu. Vamos lá. Quando eu digo que eu tenho pena dos animais abandonados, o que eu estou querendo expressar? Primeiro, um sentimento. Segundo, tempo. Terceiro, desejo. Acertou quem falou primeiro, um sentimento. Ter pena ou ter compaixão é quando você demonstra alguma coisa por alguém, tá? Geralmente pena, ter amor por alguma coisa, ter carinho por alguma coisa. 2. Outra pergunta. Se eu pergunto quantos anos você tem, quantos anos ela tem, eu estou querendo dizer 1. Opinião. 2. Idade. 3. Tempo. Acertou quem disse 2, idade. Ter a idade de 20 anos. Ter 3 anos. Ter 4 anos. Geralmente nós nos comunicamos e falamos sobre idade com o verbo ter. E a última pergunta, pergunta 3.
Quando eu falo que ela tem a professora como amiga, como companheira, eu estou querendo dizer que isso é um desejo, que isso é posse ou que isso é consideração? A resposta certa é 3. Consideração. Ter alguém como irmão, como amigo, como pai ou como mãe é considerar essa pessoa, é ter uma afeição, ter muito carinho por alguém. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Até a próxima!